eu acho que era um elenco que era um elenco humilde. E até muito humilde. Poderia, em determinados momentos, até ter abraçado mais essa ideia de que eles eram os líderes e eram os melhores do campeonato mesmo. Só que, por exemplo, assim, tem questões que você jamais vai conseguir segurar, que é a questão externa. Se você tá bem, do outro lado, a torcida, o torcedor, ele tá no momento de êxtase, quer fazer festa, quer, digamos assim, aproveitar o momento, porque ele tá vendo o quê? Uma possibilidade e grande de uma conquista. Agora, os jogadores, eles trabalhavam bem, não tinha oba-oba. Eu acho que talvez ali, nessa fase final ali, mas aí eu já não estava mais, e eu não sei o que aconteceu, né? Para falar em relação aos jogos ali, digamos, Santos, Coritiba, Cruzeiro, não sei. Então, isso é uma coisa que eu não posso aqui opinar. Mas eu acho que mais por essa questão mesmo de não ter alcançado talvez o objetivo ali que eles queriam. E Lúcio, não sei até que ponto isso é 100% verdade ou até que ponto isso foi decisivo, mas cita uma reunião dos jogadores com o John Textor para a demissão do Bruno Lage e a sua efetivação. Mas as coisas já não estavam muito legais com o Bruno, e assim, você chega para tentar dar um ânimo novo para uma equipe que parecia um pouco quebrada emocionalmente. Você sentiu isso também? Então, isso, assim, eu não participei disso, tá? Uhum. A informação que chegou também a mim, e aí ficou isso para todos, né? A imprensa mesmo noticiou isso dessa reunião, em que participaram alguns jogadores e que solicitaram esse tipo de questão. Agora, num primeiro momento, a informação era que eles não gostariam que tivesse uma outra troca de treinador para não ter um novo tipo de trabalho, porque já tinha o trabalho do Luiz Castro, aí o Bruno veio com a metodologia dele, quis mudar, implantou a forma dele trabalhar. E a partir do momento que saiu o Luiz Castro, eu acabei, mesmo não participando do dia a dia do contexto do time principal, eu sabia porque eu tinha ido assistir alguns treinos, né? Poucos treinos, mas eu tinha uma ideia e eu assisti os jogos do Botafogo, então eu sabia como a equipe jogava. Então, naquele período que estava com o Caçapa, praticamente deu andamento a uma metodologia que já existia. E aí, quando vem um outro profissional, ele tem a metodologia dele. Quando sai o Bruno, os jogadores pensaram, pô, se vier um outro treinador, vai de novo mudar e nós vamos ter 3 num mesmo campeonato. Então, eles falaram que existe a possibilidade do Caçapa retornar? Ah, não tem. Não tem como tirar ele da Bélgica e trazer agora. Então, vamos tentar manter o Lúcio, pelo menos foi a informação que me chegou, para a gente seguir o que a gente estava fazendo. Era essa a ideia, entendeu? E eu não vou querer te colocar aqui na podre, não, mas assim, você estava num lugar que era um cargo muito maneiro, que tinha possibilidade boa de ser campeão, apesar dos resultados ruins que estavam acontecendo, mas ao mesmo tempo era um lugar que você já entrava pressionado pela obrigação de ser campeão. Você de alguma forma se sentiu traído, entre muitas aspas, pelo time não conseguir desempenhar? Porque assim, o grupo de jogadores pede a saída do treinador, tá tentando implementar uma coisa nova. Você chega com a missão de voltar quando tá acontecendo, e as coisas não andam como esperado. Você se sentiu chateado, magoado de alguma forma por as coisas não terem dado certo? E assim, claro que eu acho que todo mundo vai ter uma parcela de culpa, mas você se sente pouco culpado por exatamente aquilo que o Diego Costa falou? Que foram os jogadores, então os jogadores tenham ter resolvido? Não, assim, traído jamais. Eu joguei futebol há muitos anos e são situações que acontecem no futebol. Tem coisas que fogem, digamos assim, da nossa capacidade, até muitas vezes de explicação. Mas a partir do momento que, por exemplo, eu sou um auxiliar do clube e vem de cima, né, algo designado a você, você vai comandar a equipe para esse jogo, tá? Que era, digamos, o clássico contra o Fluminense, contra o treinador que nós estamos aqui falando, Fernando Diniz, que estava, digamos, indo para a decisão, né? Se não me engano, eles tinham acabado de conquistar a chance de ir para a final. E aí eu sou auxiliar do clube.
né? Como que eu vou falar pro clube, não, eu não quero assumir essa posição, porque eu tenho um nome, eu tenho uma história. Não, eu falei, não, eu tô aqui como funcionário do clube. Se vocês me querem aí, é porque vocês enxergam uma condição de potencial para eu estar. E aí o que acontece? Nós vamos pro jogo, o time joga bem, ganha, né, do Fluminense, vai para um outro jogo, e aí entra uma situação que, para aquele momento, eu achei... eu até comentei na oportunidade com o Carly, que era o que estava como auxiliar, que eu achava um jogo perigoso, porque nós tínhamos, digamos assim, ido ao nível maior de um jogo, que é uma preparação, é a condição de um clássico, que era o Fluminense, né? E aí faz o jogo que você faz, aí você vai e pega o América, que naquele momento era um time de zona de rebaixamento. Era um jogo perigoso na minha concepção. Porque eu já fui jogador, eu sei, o jogador se prepara muito para um clássico, mas para esse jogo ele vai mais relaxado. E o América meio franco atirador já no campeonato, que era o lanterna... E o América teve isso, né? Que, assim, fazia grandes jogos... Exatamente, porque eu tinha assistido vários jogos do América. Pelo menos uns 4, 5 jogos em que ele jogou bem e perdeu o jogo. E aí eu fiquei preocupado para esse jogo, mas nós fomos e mesmo sendo um jogo difícil, nós ganhamos, né? Ou seja, 2 vitórias. O que isso começa a criar? Opa, dá para o Lúcio, né, ir para seguir como o treinador. Porque se eu perco pro Fluminense, perco pro América, iam trazer outro treinador. Isso é certo, no futebol é assim, resultado é assim. E te incomodou, de alguma forma, o seu trabalho ter prazo de validade, assim? Porque eles anunciaram que você era um interino até o final do ano, que na sequência, para a próxima temporada, buscariam um treinador. De alguma forma isso te incomodou? Ou você acha que incomodou os jogadores, assim, que, pô, a gente tá aqui, tá construindo uma coisa... Para os jogadores, não, eu acredito, não tem incomodado nada, porque já existia, digamos assim, uma caminhada, né? O time já sabia como trabalhava. E o que eu procurei fazer foi o quê? Dar seguimento a algo que já existia. De característica de jogo, de forma de jogo, característica de jogador. É claro que no meio do caminho você vai perder alguém, né? E um ou outro vai estar ou lesionado ou vai estar... com cartão, né? Vai estar fora de jogo. Mas já existia uma forma, né? E os jogadores já sabiam o que tinham que fazer. E entra uma situação diferente depois no jogo seguinte, que foi o jogo do Atlético Paranaense. Que aí é uma coisa que pouca gente observou, mas nesse jogo com o Atlético Paranaense... É o jogo da queda de luz? Exatamente. Que foi o jogo que aconteceu algo que nunca tinha acontecido no estádio, que era uma preparação lá de apagar refletor, né? Eu não sei se vocês recordam dessa... Que teve daí... Que era uma ação da patrocinadora, exatamente, né? Botaram drones, piscou. Exatamente isso aí. E aí, nós vamos pro jogo, né? E acontece tudo isso no jogo. Tem 3, 4 quedas no primeiro tempo. A gente volta pro segundo tempo, com 5 minutos tem a queda e para de fato o jogo. E aí toda aquela enrolação de ficar 30 minutos esperando. Não voltou, mais 30 minutos. Até designarem o que? O jogo vai ser no dia seguinte sem torcida. Olha só a mudança. O estádio estava lotado, uma festa. E o time estava jogando bem aquele jogo. Tanto é que nessa parada que teve... Alguns jogadores do Atlético que eu conhecia vieram falar comigo, falando, tomara que não volte a luz hoje, porque senão nós não vamos aguentar o time de vocês. Era mais ou menos essa conversa, entendeu? E teve até a questão do gol do Atlético, que fica aquela dúvida se estava ou não estava, porque não tinha o VAR, né? Não estava funcionando. E aí nós saímos, por exemplo, do estádio por volta de 2 da manhã. O clube já não conseguia colocar os jogadores no hotel novamente, porque o hotel acaba tendo a sua ocupação. Ou seja, muda toda a rotina. Aí teve jogador que foi dormir mais de 4 horas da manhã para um jogo que era 3 horas da tarde, sem torcida. Aí, o que acontece? Além disso, nós tínhamos jogo contra o Fortaleza, que não
foi... Que mudou de data. Não foi feito esse jogo. Você. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!